Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar a nossa quinzena 5. O tema dessa quinzena é a tecnologia como instrumento pedagógico. Quando a gente fala da tecnologia no ambiente educacional, a gente tem algumas alterações no nosso pensar do ensino e da aprendizagem, porque a gente tem uma mudança do foco do conhecimento. Então, quando nós colocamos a tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, o nosso aluno, ele vira protagonista, porque ele tem acesso, assim como o professor, ao conteúdo. Então, se a gente pensar, por exemplo, na internet, o nosso aluno consegue acessar, assim como o professor, e fazer a sua busca, fazer a sua pesquisa em relação a um determinado assunto. O que é importante a gente ter em mente é que quando a gente pensa no processo de ensino-aprendizagem com o uso da tecnologia, a gente não pode deixar o aluno, principalmente o aluno da educação infantil, séries iniciais e ensino médio, sozinho com esse ambiente, porque a gente precisa direcionar, mediar essa questão do ensino e da aprendizagem. Então, a busca desse aluno, os sites, as informações, verificar se o que ele está acessando, o que ele está buscando é verídico, é verdadeiro, tem evidência científica. Então, se a busca dele tem relevância e é importante. Então, é por isso a questão entre aluno, conhecimento e professor. Então, a gente tem aqui o aluno como um protagonista. Quando a gente coloca a tecnologia na educação, a gente consegue chegar a vários ambientes. Então, essa é uma vantagem quando a gente pensa na tecnologia na educação. Então, a gente tem um professor em um determinado espaço que chega até o aluno em diferentes situações. E também a gente tem a questão de buscar outras possibilidades de trabalho junto a esse aluno. Então, nós temos algumas alterações na questão do ensino e da aprendizagem. Então, nós temos uma aprendizagem, às vezes, mais dinâmica, com outros recursos. Então, um hiperlink, uma música, uma imagem, indicação de um site, indicação de um objeto de aprendizagem, a indicação de um app, por exemplo. Então, a gente tem várias possibilidades de trabalho quando nós colocamos a tecnologia, algum recurso tecnológico, no processo de ensino-aprendizagem. E seja esse ensino, essa intervenção no ambiente educacional formal ou no ambiente educacional que não seja tão formal como o ambiente escolar, por exemplo. Quando a gente pensa, então, na tecnologia junto com a aprendizagem, a gente tem algumas alterações e algumas dinâmicas diferentes. Então, a gente consegue observar aqui, através dessa imagem, que a interação entre as pessoas que estão envolvidas nessa situação, ela é um pouco maior, e também os recursos que a gente tem à nossa disposição. Então, a gente consegue fazer, ao mesmo tempo, algumas buscas, buscar outras ideias, algumas referências, fazer alguns links, fazer algumas nuvens de palavras, e aí a gente consegue desenvolver, por exemplo, algumas questões das metodologias ativas, Então, a aprendizagem baseada em problema, aprendizagem baseada em equipe, a gente consegue aqui, então, ter uma situação diferente de se fosse um ensino com uma característica mais tradicional, como a gente pode colocar, Então, a gente tem uma interação mais dinâmica e mais real entre conteúdo e quem está buscando este conteúdo. E aí a gente consegue visualizar essa cena em diferentes espaços, Seja no espaço escolar, ou seja no espaço, por exemplo, um museu, um parque ecológico, vai depender do que está disponível no seu município ou na realidade que você está inserido. Quando a gente tem a tecnologia à nossa disposição, na questão da aprendizagem, a gente consegue tirar esse aluno do espaço que ele está, físico, e levar esse aluno até uma outra situação. Então, a gente tem aí o mundo à nossa disposição, Então, a gente tira esse aluno ali do quarto que ele está, da sala que ele está, e a gente consegue, por exemplo, junto com esse aluno, visitar um museu em Paris, ou visitar um parque nos Estados Unidos, enfim, A gente consegue direcionar esse aluno e levar esse aluno até o seu conhecimento. Por isso que é tão importante o planejamento, a intervenção e a avaliação, Porque a gente
interage com esse aluno, leva esse aluno de uma maneira dirigida, atendendo aos objetivos do nosso projeto. Quando a gente pensa, então, na questão da tecnologia, da contação de história, da releitura e da obra de arte, a gente tem alguns benefícios e alguns pontos que é importante a gente levar em consideração. Agregar valor, criação, cooperação, criatividade, recursos disponíveis, conexão com o mundo real e novas formas de ensinar. Então, esses são alguns benefícios que a gente consegue desenvolver e trabalhar quando a gente pensa nesses conceitos que nós estamos estudando na disciplina. Então, a gente consegue, por exemplo, disponibilizar para essa criança, para esse aluno, para esse participante, uma obra de arte que existe num outro país e, a partir dessa obra, fazer uma releitura e explorar a questão da criatividade dessa criança. Por exemplo, a gente consegue fazer uma conexão com situações reais, com obras reais, com música, com a arte plástica, com o cinema. Então, situações que existem e buscar isso, independente de onde ela esteja, e trazer isso para a realidade dessa criança. Então, isso é um benefício que a gente consegue através da tecnologia. E aí, então, a gente agrega valor, né? Porque a gente forma um aluno, né? A gente forma ali a criança de uma maneira mais ampla e global. A gente consegue pensar nos ambientes formais em algumas possibilidades de trabalhar com o nosso aluno através da tecnologia. Então, como que vocês têm à disposição de vocês no ambiente da Univesp, né? Então, vocês conseguem acessar alguns recursos tecnológicos que podem ajudar em alguns conceitos, alguns conteúdos específicos. Por que isso é importante? Porque a gente acaba envolvendo algumas habilidades, algumas estratégias que, se fosse um conteúdo mais físico, né? Então, por exemplo, o livro didático, o caderno e a lousa, talvez a gente não conseguisse fazer esse processo de aprendizagem. Então, a gente tem uma interação mais dinâmica, a gente tem uma interação mais real, né, com esse conteúdo, com essa informação. Então, a gente vivencia isso de uma maneira mais significativa. Então, algumas situações, como por exemplo esse aqui, a gente consegue ir construindo o conhecimento junto com a situação ali, junto com o recurso, com a proposta. Então, vale a pena a gente dar uma consultada e buscar alguns para a gente conhecer um pouquinho mais. Assim como existem alguns para o ensino fundamental, por exemplo, ou ensino médio. Então, o site do MEC, por exemplo, ele disponibiliza alguns recursos, alguns objetos de aprendizagem de maneira gratuita que a gente pode estar utilizando na sala de aula ou no ambiente educacional. Então, são recursos gratuitos que aí a gente só precisa pensar o que nós temos à nossa disposição. Então, se é o data show, se é a lousa digital, se é um computador para cada aluno, se é o tablet, enfim, um recurso que você tem aí disponível na sua realidade. Mas a gente consegue encontrar na internet diversos recursos, diversos objetos de aprendizagem de maneira interativa, conceituada, né, que tem evidência e que a gente consegue trabalhar adequadamente na nossa sala de aula. Assim como na arte, a gente também consegue aproximar a tecnologia com a aprendizagem. Então, a gente consegue, por exemplo, em alguns museus, fazer uma visita virtual, né? Algumas situações, alguns museus, se vocês fizerem uma busca na internet, dá a sensação que a gente está no próprio museu, né? Porque tem essa questão do 360 graus, que a gente acompanha ali o percurso do museu, que ele aproxima da obra de arte, e ele traz algumas informações mais detalhadas dessa obra. Então, a gente consegue fazer essa visita junto com o aluno. Alguns recursos também nos aproximam de livros, né? Às vezes a gente não tem acesso ali com facilidade a um livro físico, mas a gente consegue acessar esse livro através de um e-book, por exemplo, né? Então, algumas situações, isso favorece o nosso contato com a literatura, com a contação de história, com a arte, né? Então, talvez a gente acaba criticando, né, a questão do e-book, porque está disponibilizando, ou então que realmente não é igual um livro físico, mas é uma outra possibilidade. Então, tudo depende do meu planejamento, do meu objetivo de ensino, do que eu quero trabalhar com essa criança, com esse aluno, na situação que está ali inserida. Então, essa talvez seria uma possibilidade de facilitar o acesso dos nossos alunos aos livros que às vezes a gente não teria acesso no nosso país,
por exemplo. E aí, se a gente pensa, então, na questão da arte, da contação de história, da releitura, a gente tem um mundo de possibilidades através da tecnologia. Então, se a gente entrar na internet ou se a gente buscar alguns recursos tecnológicos como os aplicativos, a gente consegue ter acesso a algumas informações que, se não fosse a tecnologia, a gente não teria acesso a essas informações. Então, esse é um ponto positivo. Claro que se a gente for fazer uma busca sobre a questão da tecnologia na educação, a gente encontra várias pesquisas, né, várias vertentes em relação aos benefícios e aos malefícios. Então, tem vários estudos sobre isso. Depende muito da faixa etária, do tempo que é disponível, do acesso, enfim. Mas a gente sabe que se isso for bem planejado, for bem preparado, tiver um objetivo claro, os benefícios são positivos, né? A gente tem aí uma relação muito boa entre o nosso aluno, a tecnologia e o conhecimento. Um exemplo disso é o ensino remoto, que nós estamos passando por ele, né? Então, o ensino remoto, se não fosse dessa forma, talvez alguns alunos não teriam acesso à educação durante a pandemia ou durante o ano letivo de 2020, por exemplo. Então, é um facilitador da aprendizagem e de colocar à disposição do nosso aluno essa interação entre professor, conteúdo, conhecimento e o aluno aproximando nessa situação. Quando a gente pensa, então, nessas questões, a gente tem alguns benefícios e alguns pontos que são importantes a gente deixar em evidência. O fazer artístico. Então, a produção dos trabalhos de artes favorece o desenvolvimento da criação pessoal. E aí, se a gente pensa na internet, por exemplo, a gente consegue ter acesso quase que em tempo real com a produção de alguns artistas. Então, a gente tem uma proximidade maior com esse mundo da arte. Então, a gente acompanha a produção da criação ali de um quadro ou de uma arte plástica, a criação de uma música, de um teatro, de uma peça de teatro, enfim. A gente tem a aproximação, então, desse fazer artístico através da tecnologia. A apreciação. Então, a percepção, fruição e análise são alguns dos sentimentos estimulados através da linguagem visual. E aí, a gente consegue, pela tecnologia, aproximar essa apreciação. Porque se eu moro em uma cidade que não tem um museu, por exemplo, e eu consigo fazer uma visita virtual ao museu, eu consigo me aproximar e fazer uma apreciação melhor, né? Eu amplio o meu conhecimento, eu amplio o meu contato com a arte. Então, eu consigo apreciar melhor essas obras de arte. E a reflexão. As crianças são impulsionadas a pensar sobre o objeto artístico e a compartilhar suas indagações. Então, aí a gente tem um cidadão mais crítico, né, com conhecimento mais ampliado, com conhecimento mais aprofundado, e o que é importante, reflexivo, né, que ele consiga analisar a situação, que ele consiga comparar, né, uma obra de arte com uma outra obra de arte, fazer uma crítica construtiva, fazer uma crítica pontual, fazer uma crítica contextualizada. Então, isso é importante nessa situação. Quando a gente pensa, então, arte e tecnologia, a gente tem a interatividade, que é um diálogo, né, que acontece entre o artista e quem está recebendo essa informação, né? Então, é um diálogo que ele é mediado pela máquina, muitas vezes, né? Então, o computador, o celular, o tablet, enfim, mas que a gente faz essa proximidade, né? Então, o produto final, a obra de arte, ela é o que nos aproxima. A música entre o cantor e quem está ouvindo é que nos aproxima, assim como a arte, né? Então, a gente busca isso, né, para a gente completar a nossa formação, para o nosso dia a dia, para o nosso lazer, para a nossa reflexão. Então, é essa interatividade que nos aproxima. E aí a gente encontra na internet, principalmente, né, essa vitrine. Então, ela é um ponto positivo. A gente consegue encontrar essas artes para a gente colocar em prática. Então, para a gente usar na nossa prática pedagógica, para a gente utilizar no nosso dia a dia, para a gente ampliar o nosso conhecimento. Então, vira uma vitrine, ponto positivo, então, para esses artistas. E aí a gente acaba experimentando sensações e sensações diferentes. Se a gente está numa sala de aula presencial, por exemplo, a gente tem uma sensação, a gente tem uma postura. Se a gente está num ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem uma outra postura. Assim também acontece com a arte, né? Então, se nós estamos ali visualizando presencial, a gente tem uma atitude, a gente tem um comportamento. E se a gente
a ação, né, se a gente tem a interação com isso através da mediação da máquina, a gente tem uma outra postura. Mas não deixa de ser um saber, né, não deixa de ser uma aprendizagem. E ir além do tradicional. Isso é importante hoje em dia, né? A gente ter resiliência, a gente buscar outras oportunidades, outros caminhos, outros conhecimentos, né? Então a gente sair um pouquinho da caixinha, né? Sair um pouquinho daquele nosso cotidiano, daquele nosso olhar sempre da mesma maneira e buscar outros olhares, outros conhecimentos. Então na nossa aula de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a questão da tecnologia, que vocês reflitam sobre isso e que a distância entre vocês e quem irá receber o projeto de vocês, o aluno, o ouvinte, que não seja um impedimento e que pela tecnologia vocês consigam se aproximar desse público, se aproximar desse ouvinte. Desejo a todos bons estudos, até a próxima!